Olá, uma boa noite na paz de Jesus. Continuo me chamando Armando. Quantas pessoas nos visitam hoje pela primeira vez? Levanta o braço aí e receba um abraço. Pelo menos 2, 3 abraços. Mantenha o braço levantado aí. Isso, bem-vindos em nome de Jesus. Essa é uma igreja que se reúne de casa em casa, através dos grupos de relacionamento. Se você não faz parte de um, pode entrar agora no nosso Instagram, clicar ali na Doutora Bio, é um linkzinho que tem, né? Bota o dedinho, tchum, e aparece logo ali o plano de leitura, os GRs também, ou depois daqui passa no Espaço Conexão para você fazer parte de um grupo de relacionamento. Não tem como viver cristianismo sem relacionamento. Sem você conhecer pessoas, amar, ser amado, cuidar, ser cuidado, pastorear, ser pastoreado. Por isso que essa igreja se reúne de casa em casa. E nós estamos muito felizes com essas multiplicações que foram testificadas aqui pelo pastor Hamilton. Não fique de fora, não fique aí só sentado no auditório. Quando você vem para cá, você traz com você tudo aquilo que você viveu durante a semana. O encontro pessoal com Jesus, através da leitura da palavra, e também a sua inserção num grupo de relacionamento. Agora é época de confraternização, alguns grupos dão uma parada, outros continuam, mas ainda estamos super abertos para o início. Eu tenho um grupo de homens que se reúne virtualmente e também presencialmente. Vamos fazer uma confraternização aí no próximo domingo. E quem sabe, no ano que vem, vamos multiplicar e outros grupos vão surgir. Leitura bíblica, que eu faço todos os anos, desde a minha conversão. Então, todo ano, lendo a palavra de Deus. Estou terminando agora, já uma leitura do ano inteiro. Então, faça uma forcinha. Se você não é acostumado à leitura, pode ser a leitura no papel, na palavra, Bíblia, papel, ou no próprio aplicativo. Você pode ouvir a palavra de Deus enquanto você se desloca para o trabalho, quando você acorda. Só existe uma coisa que você tem que fazer, é priorizar a palavra de Deus como seu alimento principal. Eu gosto de acordar bem cedinho e pensar: Senhor, eu não quero nada antes da Tua palavra para o meu coração, para a minha vida. Não é para pregar, não é para ensinar ninguém, é para mim. Por isso que o nosso mapa é isso, né? Você fala na primeira pessoa: Deus está me falando e eu vou fazer algo a respeito do que Ele me fala. E essa é a dinâmica não só da meditação individual, mas também nos nossos grupos de relacionamento. O nosso grande professor em todos os grupos é o Espírito Santo, porque Ele usa as pessoas que meditam na palavra para nos instruírem na palavra através das partilhas. E amanhã à noite, nosso CR aqui, consultório a céu aberto, que não para, nós não paramos, né? E assim você pode trazer alguém, ouvir também, para participar do CR, os 12 passos que nos conduzem no caminho da restauração. No Shopping Terrazzo também, às quartas-feiras, nós estamos lá também com palestra e partilha, exatamente ali na praça de alimentação. Olha que privilégio da gente ocupar esse espaço de forma maravilhosa. E lá na beira-mar, o Sal, surfista, já há mais de 20 anos, ou 25, quase 30, nós estamos lá. Rafios, e outros, os jovens dessa comunidade comandam ali. Então você vai passear na beira-mar, tomar uma água de coco e vai adorar ao Senhor, levar um amigo, falar do amor de Deus. Então eu quero convidar você a se colocar em pé. Nós vamos fazer uma leitura da palavra de Deus em Mateus capítulo 2, O texto vai ser projetado aí, então a gente pode fazer como uma grande sala de Bíblia, lendo a palavra de Deus juntos, obedecendo aí as vírgulas, exercitando um pouquinho, deixando que a palavra fale ao seu coração só pelo texto. E depois a gente vai trabalhar quase verso a verso sobre esse evento poderoso que agora no mês de dezembro se torna oportuno, porque o mundo celebra o Natal. Nós sabemos que não foi necessariamente nesse dia que Jesus nasceu, dia 25, mas nós vamos até falar um pouquinho aí no texto, mas é uma oportunidade para você, confraternizando com a família, ter a oportunidade de falar
de Jesus. Quem foi Jesus? Então, aquele que foi prometido no Velho Testamento, visitado, como nós vamos ver no texto, domingo, Jesus histórico, e finalmente nós teremos a oportunidade no dia 24 para 25 de termos também um momento muito especial. Tá bom? Vamos ler juntos então? Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido Rei dos Judeus? E viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e, com ele, toda a Jerusalém. Então, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E, enviando a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. E, quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. O Oriente os precedia, até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E, vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Senhor, nós nos entregamos à Tua palavra nesse instante. Palavra que nos revela quem Tu és e o que já fizeste na história e o que ainda fazes e aquilo que farás. Nós Te adoramos e Te louvamos, entregamos a nossa vida ao Senhor. E pedimos que essa palavra seja a luz nas trevas daqueles que ainda não Te conhecem, daqueles que provavelmente adoram aquilo que não deveria ser adorado. Peço misericórdia de todos nós, a todos nós. Pedimos que a Tua mão esteja sobre cada um aqui, Senhor, e aqueles que nos ouvem pela internet. Tu sabes das nossas lutas, nossas dificuldades, das enfermidades, como nós estamos terminando este ano, alguns celebrando, outros ainda chorando, alguns passando pelas dificuldades e lutas, Senhor, mas nós temos uma certeza: o Senhor está conosco, o Senhor nos guarda, o Senhor é Emanuel, e nós recorremos a Ti, Senhor, como já cantamos aqui, porque em meio às trevas e à escuridão deste mundo, Tu és a nossa estrela da manhã. Ilumina nossa mente, nosso coração para o entendimento mais profundo da Tua palavra. Fala conosco individualmente e usa-me, Senhor, segundo a Tua vontade, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar.
Mas não tem nada mais emocionante do que a gente ir visitar um recém-nascido. Um amigo, um casal amigo que teve um filho, e você vai lá, aquela expectativa, aquela espera, até que a criança nasce, e eles vêm lhe mostrar ali através de um vidro numa sala. É bem interessante, né? E quando se trata de alguém da família, ainda mais interessante. Eu me lembro a emoção de ver meus 4 netos, né? 3 meninas e um menino nascendo. Ao chegar no hospital, tudo que a gente quer ver é a criança, né? Qual é a cara, como é, aquela expectativa. Agora, interessante que no caso de Jesus, há mais ou menos 2000 anos atrás, ele recebe uma visita não de parentes, não de amigos, porque na verdade eles estavam lá com ele desde o início, mas ele recebe a visita de desconhecidos, vindos do Oriente. Jesus nasce nos dias de um censo, de um recenseamento. A cidade estava lotada, ou seja, não havia lugar nos hotéis 5 estrelas, nem 2 estrelas, nem 1 estrela, nem 100 estrelas. E Jesus teve que ser acomodado numa casa. A palavra fala de uma estrebaria, de uma manjedoura numa estrebaria. É claro que há muito folclore quando se monta um presépio, e muito folclore daquilo que se pensa, né? Jesus, aliás, daquilo que se fala tradicionalmente, que Jesus teria nascido de forma humilde, ele foi abandonado, entrou numa estrebaria, aquilo não era lugar para a gente, né? Mas nós conhecemos pela sociologia de Israel que muitas das casas eram aquecidas na época de frio pelos animais que ficavam próximos. Então, a grande verdade é que a estrebaria também era um lugar aconchegante, humilde, simples, mas aconchegante. E Jesus não seria colocado ali por pessoas se não for um lugar assim. Então, realmente foi um lugar humilde, mas era uma estrebaria, quase um aquecimento central que vinha dos animais daquela época. O imperador César Augusto, ele decreta o recenseamento, que foi levado a termo por Quirino, que era o governador da Síria. E naquela época a Judéia era incorporada pela Síria como um todo. Isso está lá em Lucas capítulo 2, verso 1. O casal então, ao procurar um lugar, ele vai a Belém, segundo a profecia. A profecia está lá no Velho Testamento. Das mais de 330 profecias que detalham a vinda do Messias, como nós falamos na semana passada, as promessas messiânicas, desde Gênesis 3,15, logo no início da Torá, nós temos uma profecia de que o descendente seria picado pela serpente, mas pisaria na sua cabeça. E esse descendente era o descendente da mulher, o descendente, não os descendentes, porque falava de um só. Essa promessa é confirmada em Gálatas pelo apóstolo Paulo, que inclusive trabalha o termo, tirando da ideia do plural descendentes, para o descendente que era Jesus. Então, desde Gênesis, quando você vai lendo a palavra de Deus, todo o Velho Testamento aponta para Jesus. As figuras do tabernáculo, do templo, o sacerdote, o rei, o profeta, a arca, né? O sangue derramado, o sacrifício feito, eram como que sinais apontando para o local. Essa semana eu estava em Sobral, fui ali para uma conferência com líderes de Sobral, e fiquei ali na Serra da Meruoca, e estava tão quente quanto lá embaixo, não peguei muito. E eu fui visitar uma cachoeira, gosto de aventura, disse com Elô, vamos visitar uma cachoeira. A cachoeira da Véu da Noiva. Meu irmão, a secura, não tinha cachoeira, coisa nenhuma. E nós fomos seguindo o sinal, e fomos andando, e fomos andando. Foi uma hora os sinais pararam, acabaram, e a gente continuou. Nós fomos parar quase em Massapê,
Nós entramos nos buracos que eu disse, bem, aqui não passa nem cavalo, só a gente. Perdemos o sinal, perdemos a setinha. A coisa não era muito bem sinalizada para aquilo que provavelmente na época do inverno deve ser maravilhoso. Não sei quantos de vocês gostam de cachoeira, a gente gosta de explorar as diversas cachoeiras aí pelo Brasil. Mas o Velho Testamento deu ao povo de Deus e aqueles que estavam ao redor sinais muito claros sobre a vinda do Messias. E um desses sinais era exatamente onde ele nasceria. Miqueias 5:2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel. Olha o que o profeta diz acerca daquele que viria para reinar sobre Israel, portanto um rei, e que nasceria em Belém. Olha, toda a circunstância do recenseamento e da falta de vagas leva a família, Maria grávida, para Belém, por conta do recenseamento. Ao mesmo tempo, pastores também foram avisados no campo que na cidade de Davi nasceria o Salvador. E em seguida a multidão dos anjos aparece em Lucas 2,14. Falando paz na terra, né, aos homens de boa vontade. Nós sabemos que o Natal, por exemplo, não aconteceu, o nascimento de Cristo não aconteceu no dia 25 de dezembro, por algumas circunstâncias do próprio texto. Por exemplo, pastores que estavam cuidando de suas ovelhas no campo à noite. Isso era praticamente impossível, porque no mês de Quisleu, no calendário judaico, que engloba novembro e dezembro, era um mês de muitas chuvas. Então era impossível que aqueles pastores estivessem no relento, debaixo de chuva, trovoada, nesse mês muito chuvoso. E nós sabemos que o mês era um mês de chuvas, também pela própria palavra de Deus, que lá no livro de Esdras, quando ele vai dar um sermão no povo, sobre o fato de que Israel estava se misturando com outras nações, no capítulo 10 do livro de Esdras, versículos 9 e 13, ele diz, o povo falando e pessoas ali reclamando e dizendo, estamos na estação das chuvas, não é possível ficar do lado de fora. Então o mês de Quisleu, que era exatamente esse tempo, era um tempo de muitas chuvas, e os pastores não estariam ali naquelas circunstâncias. O mês seguinte, que era o mês de Tebet, que é um outro mês judaico, englobando dezembro e janeiro, era um mês com muitas nevadas. Portanto, o nascimento de Jesus e essa circunstância dos pastores deve ter acontecido depois disso, março, abril, por aí. Então o texto de Mateus capítulo 2, verso 1, diz que Jesus, tendo nascido em Belém da Judéia, nos dias de Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. E aqui nós estamos falando de magos, quase mágicos, mas não no sentido que a gente fala. Magos são pessoas que estudavam astrologia, astronomia, que gostavam de olhar para os céus e estudar realmente os astros, as estrelas. Os medo-persas eram especialistas em astronomia. A gente vê isso quando o povo de Israel passa 70 anos na Babilônia. Daniel é visto ali se sobressaindo sobre aqueles que adivinhavam, aqueles que através de consultas, eles então adivinhavam o que estava por vir, o que não estava por vir, ou coisa parecida. E aí Daniel se destaca, porque a Babilônia era o berço dos magos. Mas que interessante, né? Como esses magos vêm de tão longe? Por que será? O que os trouxe até Jerusalém, até a Judéia? É ainda provável que esses magos foram instruídos por Daniel e seus amigos, durante os 70 anos ali. E Daniel provavelmente ensinou aos magos sobre uma profecia que está lá em
Números, no capítulo 24, verso 17. Há uma circunstância em Número em que Balaque chama um profeta chamado Balaão e o leva para 3 montes diferentes para amaldiçoar o povo. Balaque queria que Balaão profetizasse contra a nação de Israel, ou seja, que proferisse uma maldição. Eles sobem no morro, coincidentemente eu estava estudando a geografia dali do Monte Nebo, que é exatamente depois do Jordão, de onde você pode ver toda aquela planície. E o povo de Israel estava lá, acampado, como mostrou aquela figura, o pastor Hamilton mostrou há pouco tempo. Então, Balaão vai agora dar a sua profecia de maldição contra Israel, mas toda vez que ele ia profetizar, ele não conseguia, porque ele dizia, aquilo que Deus abençoou, ninguém pode amaldiçoar. Lindo isso, né? Mas você tem que amaldiçoar, mas não tem como. Isso é muito interessante, até uma aplicação para os nossos dias, né? Quantas vezes eu vejo e ouço crentes dizendo, porque tem maldições hereditárias, tem maldição na sua vida, na minha vida, não sei o quê, isso tem que ser quebrado, né? E aí as igrejas e os líderes fazem um culto especial de quebra de maldição. O povo é tão inocente e tão falto de conhecimento da palavra de Deus, que é enrolado por esse tipo de coisa. As bênçãos e as maldições. Entenda uma coisa, Jesus Cristo na cruz do Calvário tomou sobre si toda a maldição, para que todo aquele que em Cristo está, não esteja mais debaixo de maldição. Amém? Tudo foi quebrado em nome de Jesus. No dia que você entregou a sua vida a Cristo, todas as maldições que quem quer que seja da sua família tenha proferido, ela foi quebrada em nome de Jesus. É lindo isso, né? Então não tem jeito, não dá para amaldiçoar aquilo que Deus abençoou, e Ele abençoou a sua vida, quando entrou na sua vida, quando disse que você era dele, você era propriedade exclusiva dele. Então, calma. Meu pai, meu bisavô bebia, meu avô bebia, meu pai bebia e eu agora bebo também. Não. Você pode até seguir essa genética, essa hereditariedade espiritual, emocional, física, o que você quiser. Mas quando você encontra Jesus como seu Senhor e Salvador, tudo é quebrado em nome de Jesus. É uma nova história que começa. Amém? Então, ao invés de você ficar correndo atrás de alguém que vai quebrar a sua maldição, creia no que Jesus Cristo já fez na sua vida. Essa na verdade, é a função pastoral de liderança, ensinar para o povo que eu não posso lhe dar absolutamente nada que você já não tenha. Às vezes as pessoas dizem assim, pastor, ora por mim. Ela acha que a oração do pastor vai fazer um negócio diferente. Eu posso orar, devo orar e oro pelas pessoas, mas lembra que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, e você mulher, você homem, tem o mesmo poder que eu tenho, a mesma unção que eu tenho. Imponha as mãos sobre as pessoas e elas serão curadas em nome de Jesus. Não espere um guru. De vez em quando eu vejo um cartazinho dizendo, aqui agora no Eusébio, aqui em Fortaleza vai ter o grande culto de cura, libertação, não sei o que, como se viesse um ET do céu para fazer algo que você não possa fazer. Isso é uma mentira. Isso é uma forma de tirar do povo aquilo que o povo tem. É uma forma de tornar o povo ignorante e dependente de lideranças. A política faz isso, mas o mundo evangélico não deveria aceitar isso. Você carrega em você o Espírito Santo de Deus. Você tem a mesma autoridade que qualquer homem, qualquer líder. Outro dia eu me encontrei com um casal e o casal disse, um menininho, pequenininho, dizendo, ele quer orar por você. Eu me abaixei rapidinho. E ele impôs as mãos sobre a minha cabeça, ele orou por mim, um menino. Acho que ele não tinha 10 anos de idade. Há poder naquilo ou era só uma brincadeira? Há poder. Porque quando o Espírito vem, vossos filhos e vossas filhas profetizam.
E nós precisamos acreditar nisso. É por isso que nós não expandimos o Evangelho, porque o povo sai por aí como se fosse um bando de pessoas mendigas da fé, mendigos da fé, indivíduos empobrecidos por uma teologia que não funciona, amarrada na igreja, porque o indivíduo acha que tudo que funciona é dentro do templo, é lá na tenda, é lá na cabana do Pai Inácio, é lá na cabana do bispo, na igreja do bispo, na igreja do apóstolo, na igreja de quem quer que seja. Não, meu irmão, você carrega consigo o Emanuel. Lembra da semana passada? Deus com você. Sai no poder do Espírito Santo. Aleluia. E aí Daniel ensina sobre essa profecia. E o profeta lá em Números, Balaão, disse assim: uma estrela procederá de Jacó. E Daniel provavelmente ali ensinou aqueles magos que haveria um momento da história em que um fenômeno astronômico precederia a vinda do rei de Israel. E ao iniciarem a viagem, eles tinham um objetivo definido em mente, guiados pelo sinal, sim, mas não para adorar a estrela, não para depender da estrela, mas para depender do sinal que apontaria para o rei dos judeus. Mas a caminhada, ela seria marcada por obstáculos, porque é assim, né? Na vida a gente empreende algo e sempre enfrenta obstáculos. Quando se trata de reconhecer Jesus, de entregar a vida a Jesus, todos os obstáculos vão aparecer, humanos, espirituais, satânicos, demoníacos, carnais, pecaminosos, obstáculos terríveis, que vão nos impedindo de nos entregar de verdade a Jesus e experimentarmos a vida abundante. Então o capítulo 1 de Mateus mostra Jesus como legítimo herdeiro do trono de Davi, as genealogias. Ele é o rei profetizado, ele é aquele que deveria ser tratado com todas as honrarias possíveis, por judeus e gentios. E o texto diz, eles procuravam o recém-nascido rei dos judeus, conforme o verso 2. A procura não deixava dúvidas, eles já tinham o título, rei dos judeus, mas a dúvida era onde? Onde? Mas eles também tinham um outro objetivo, aliás, muito claro, não outro, mas um único objetivo muito claro, que era, viemos adorá-lo, adorá-lo. O que é adoração, gente? Hebraico, lisgod, pulham, são palavras que falam de reverência, de se prostrar diante, de reconhecer a magnitude, a majestade, a grandiosidade, dobrar-se diante. É muito triste ver a nossa sociedade, principalmente o mundo evangélico também, tornando palavras tão significativas e importantes em palavras sem sentido. Nós estamos dando uma semântica que minimiza a palavra. Por exemplo, amor, você usa sempre, eu amo sorvete, eu amo brincar, eu amo isso, eu amo aquilo, e você vai tirando o sentido real da palavra amor. Deus é amor. Amor significa dar sem querer nada em troca. Amor significa beneficiar o outro. Quando eu digo que eu amo a minha esposa, é porque Deus me capacita a fazê-la feliz e não querer que ela me faça feliz. Da mesma forma a palavra adoração, você diz, eu adoro carne, eu adoro sorvete, eu adoro café, eu adoro o meu cachorro, eu adoro o meu gato, e você começa a pegar uma palavra que é tão importante, tão sacra, tão poderosa, e você diminui, e junto você traz a pessoa de Deus para esse chão. Preste atenção nas suas palavras. Tampouco o uso do nome de Deus em vão. É muito prevalecente isso no nosso meio. Brincamos com o nome de Deus todo o tempo. Estes homens saíram no Oriente, provavelmente lá da Babilônia, atravessaram desertos, e eles tinham um único objetivo:
adorar o Rei dos Judeus. Pense nisso. Entrega, adoração, respeito ao nome de Deus. O judeu respeita tanto o nome de Deus, o tetragrama, que ele nem pronuncia o nome. Nem pronuncia, para não pecar. Um preciosismo que nós não precisamos ter. Porque o nome dele é Jesus, um nome acima de todo nome. Adoração é dada aos deuses pagãos. Adoração é dada quando o inimigo de Deus tenta Jesus. Ele disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. O que o inimigo de Deus queria era que a adoração fosse desviada para qualquer coisa, menos o Deus Todo-Poderoso. Qual foi a resposta de Jesus? Está escrito, Mateus 4:10, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Você veio aqui, eu espero, com um único objetivo: prestar culto ao Deus vivo, Todo-Poderoso, Jesus. É por isso que essa igreja nunca vai parar de proclamar o nome dEle, o nome de Jesus. Deus Pai é adorado, Deus Filho é adorado, o Espírito Santo é adorado. Mas a Bíblia também está cheia de falsas adorações, pessoas que adoram anjos. Colossenses 2:18 revela. Os apóstolos, quando recebiam qualquer gesto de adoração, eles dizem: não façam isso, nós somos homens iguais a você. Como ser humano, não queira nenhuma glória que deveria ser dirigida ao Senhor. Por isso nós não adoramos São Pedro, São Paulo, Santa Maria, São João, Santa Catarina. Nós não adoramos, nós não nos prostramos, nós não rezamos, nós não oramos para essas pessoas, porque essas pessoas adoravam o único Senhor e Salvador, Jesus. E como eu disse a semana passada, como Maria aponta para Cristo e não permite que pessoas desviem a sua adoração às imagens, adoração aos exércitos dos céus, como no Velho Testamento, as imagens de esculturas que no Salmo 115 é denunciado. Por que vocês adoram ídolos mudos, estátuas? Ah, mas é uma representação. Ah, mas é uma fotografia. Ah, mas é isso. Não, o Senhor diz: não façam, não façam, não façam, porque o Deus que vocês adoram é um Deus vivo. Ele não precisa ser lavado, ele não precisa ser limpado, ele não precisa ser pintado, ele não precisa ser carregado. Tem boca, mas não fala. Tem ouvido, não ouve. Tem pés, não andam. Tem mãos, mas não apalpam. E tornam-se semelhante a estes, inanimados, todo aquele que o adora. E assim é o nosso país, assim é o nosso povo. E aí nós temos que pensar também nos ídolos do nosso coração. Ah, eu sou crente, eu já não adoro nenhum ídolo na minha casa. Eu tirei tudo, eu não o adoro mais. Mas há ídolos no seu coração. A mulher, o marido, o filho, o cachorro, o trabalho, o time. Ídolos. Coisas que no seu coração tomam o lugar de Deus. Pensa, quando nós lhes desafiamos a leitura da palavra de Deus, pense quantos ídolos entram na frente. Quanta coisa atrapalha. Às vezes você mesmo, a preguiça. Porque dá preguiça, nós não gostamos de ler, mas gostamos das notícias e corremos para o celular quando é algo que nós adoramos. Nos rendemos, nos prostramos. Irmãos, a vida cristã é assim, você tem que estar todo o tempo medindo sua motivação mais profunda. Por que você faz o que você faz? Para que você, como os magos, venham com esse objetivo: adorar, adorar, adorar. Vamos falar dos obstáculos, que eles enfrentaram. Quando o objetivo é espiritual, de novo, os obstáculos são espirituais. São humanos, são carnais. É a sua preguiça, é a desculpa do trabalho. Você vive um cristianismo que não se envolve, porque você está com a desculpa de que você está construindo o quê, para quem? Enquanto o reino de Deus fica carente da sua presença, da sua participação. Não, irmão.
Os obstáculos são grandes, mas os magos tinham uma missão definida: adorar o recém-nascido rei dos judeus. O primeiro obstáculo que eu destaco são os astros, as estrelas. Olha aí, eles estudavam os astros, o firmamento. Os magos eram astrônomos e astrólogos. A contemplação dos astros é uma prática antiga, e inúmeras pessoas têm até se perdido nessa tentativa de encontrar explicação para o presente e para o futuro. O horóscopo. Qual é o teu signo? Você nasceu quando? Sobre a influência de que astro? E aí o indivíduo fica ouvindo aquilo que é randomizado e entregue por alguém que simplesmente escreve algumas palavras ali. Você diz: é tudo sobre a minha vida, é tudo sobre o meu futuro, e você começa a consultar isso. Um dos obstáculos para aqueles magos era exatamente a falsa astrologia, porque eles poderiam ter dito assim: para que eu vou me tacar daqui, lá para Jerusalém, para Belém, para ver um tal de rei dos judeus? Olha aqui o astro-rei, olha as estrelas, olha aqui as constelações. Era um obstáculo. É claro que há um elemento de verdade quando alguns astros influenciam a Terra. Por exemplo, a Lua. Um satélite, um planeta, pode ter influência sobre outro planeta. Por exemplo, a Lua influencia as marés e outros fenômenos. Porém, a palavra de Deus ensina que Deus deve ser crido e adorado acima da própria criação, e que a criação não tem influência sobre o seu caráter, sobre a sua vida. Não tem demandas daquilo que você precisa fazer para agradar a Deus. Quero citar aqui um doutor em física atômica, Marcelo Girardi. Ele é doutor em física atômica e molecular, professor do Instituto Federal de Santa Catarina, autor de um livro chamado Astronomia, os astros, a ciência e a vida cotidiana. É difícil, aliás, edições contexto. É um livro recém-lançado, que aborda a importância dos céus no dia a dia. E olha o que ele diz: a gente acredita nas afirmações de Albert Einstein sobre relatividade. Por quê? Porque é uma teoria muito bem fundamentada, é ciência. Já quanto a mapa astral, influência sobre o cabelo, o nascimento dos bebês e etc., isso já foi testado por experimentos científicos que mostram que essas afirmações não têm fundamento. Por isso chamamos de pseudociência. É algo que fala de planetas, usa dados astronômicos reais, mas leva a conclusões que não têm fundamento. Parece ciência, mas não é. Quem tem influência sobre a sua vida é o seu Criador, o Senhor. Você o aceita ou o rejeita? De Vênus e a Terra, tendo ficado então Vênus muito mais brilhante naquele momento. Deus é poderoso para pegar qualquer fenômeno, num meteoro, um cometa, e colocar na rota que Ele quer, para indicar aquilo que Ele quer, porque Ele é soberano. Não cai um fio da sua cabeça, nem um fio de cabelo, senão pela permissão e o controle daquele que te criou. É poderoso demais. Por isso então, naquele momento, os magos foram guiados por um fenômeno astronômico. Mas quantos são os que se perdem nos astros e não conseguem reconhecer aquele que criou todas as coisas pela palavra do seu poder? Jesus, a brilhante estrela da manhã. A gente cantou aqui, né? Que lindo, né? És a nossa estrela da manhã. Que coisa, gente. Aliás, esse texto lindo está no Apocalipse capítulo 22, versículo 16. Ele é a nossa estrela da manhã. Deixa Ele guiar a sua vida. Deixa Ele ser a sua estrela guia. Além do primeiro obstáculo, que eram os astros, o segundo obstáculo era o rei. Aquele que tinha o poder na época. Em dias do rei Herodes, os magos encontraram um outro obstáculo. O Senado romano
havia aclamado Herodes, rei dos judeus, em 40 antes de Cristo. Foi nomeado por Antônio e Otávio. Herodes reinou 34 anos e gozava de todo o apoio romano. Ele reinava sobre aquela região onde Jesus nasceu. Ele era um megalomaníaco. Aliás, Deus o usou inclusive para a reconstrução do templo. Deu uma magnitude jamais vista. Mas olha quem era Herodes. Seu filho Alexandre e Aristóbulo foram treinados em Roma e seriam seus sucessores, mas quando se achegaram perto do pai, sendo ameaçado pelos filhos, ele os matou. Matou seus próprios filhos. No ano 7º antes de Cristo, Antipater, o filho mais velho, agora seria então o legítimo herdeiro, mas ele também foi executado por Herodes, que executava seus filhos, suas mulheres e qualquer que ameaçasse o seu poder. Pense num cabra doido. Foi esse que na verdade se tornou também um obstáculo. Como é que um homem desse poderia admitir que nasceria em Belém o rei dos judeus? Um outro rei. Por isso o verso 3 do nosso texto diz: tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Interessante isso, né? Herodes, enciumado, se abala, mas também Jerusalém. Por quê? Porque embora Jerusalém pudesse dizer, finalmente o Messias prometido virá, mas o povo estava tão acuado, tão medroso, tão dominado por Herodes, que eles tinham medo de contrariar o rei. Os magos não foram lá imediatamente, mas eles foram convocados por um rei que estava alarmado, agitado, apavorado, como alguém que vê um fantasma. E como eu disse, com ele toda Jerusalém. O povo judeu não queria encrenca com esse maníaco Herodes. A revolta dos Macabeus, que acontecera pouco antes, de onde vem a celebração do Hanukkah, em 198 a.C., foi suprimida pela Síria, que mais tarde gerou o tal de Antíoco Epifânio, que mais ou menos no ano 64 a.C., sacrificou um porco no Santo dos Santos do templo, para dessacralizar, para ofender a deidade, o Senhor. Além do mais, os judeus estavam gozando relativa paz em Jerusalém, sobre a proteção romana. Então para que criar encrenca, que se está tudo bem? Isso parece alguns de nós, né? A gente para de falar de Jesus, não denuncia o erro, não denuncia o pecado, não tem coragem de falar a verdade, não tem coragem de lutar pela justiça, porque nós estamos dizendo assim: bom, eu estou livrando minha pele, está tudo bem comigo, está tudo certo aqui, vamos ficar calmo, está resolvido. Esta comunidade, esta liderança jamais compôs com qualquer governo estabelecido, quando isso significaria calar a boca e deixar de denunciar a injustiça. Me lembro anos atrás, toda a caminhada que tínhamos com o prefeito desta cidade, Roberto Cláudio, e de repente eu fui chamado aqui numa creche, uma creche da prefeitura, onde crianças brincavam em cima de um quintal, e aquele chão cedeu e era uma fossa embaixo. Crianças caíram ali, uma caiu e morreu. Um descaso. Conheci pessoalmente a mãe, quando ali na comunidade, aliás, numa organização não governamental ali do Santo Dias, aquela mulher estava ali e eu do lado, eu fui chamado ali para um negócio de emergência. E vendo aquela loucura, imediatamente liguei para um amado irmão, advogado, e disse: nós temos que ir para cima, porque isso é um descaso, uma creche da prefeitura, dominada por políticos sem coração e sem alma.
Ah, mas você tem que ter cuidado, porque se você começar a falar muito, vão te pegar, vão para cima de você, vão te prender, vão na sua igreja, vão te multar, vão mandar fiscal lá. Chama o advogado e começamos um processo contra a prefeitura e contra o prefeito, que rola talvez até hoje, talvez nunca vai dar em nada, mas vão pagar um dia diante do Senhor, Deus Todo-Poderoso, Rei da Justiça. Entende? Que certo é certo. Aqueles magos agora estavam ali, e o rei Herodes dizendo: olha, vem cá, o que está acontecendo? Quem é esse rei? E o povo apavorado não queria falar. Tudo é o politicamente correto. Não fala não, não fala não, não fala não, você vai ser perseguido. Olha, que me matem, que me prendam, mas nós não vamos comprometer a verdade de Jesus. O que é certo, o que é errado é errado. É assim que temos que agir. Até porque, como diz o velho ditado, talvez uma palavra chula, né? Nós não temos rabo preso com ninguém. Tudo que essa igreja faz é às claras. É impossível você achar qualquer coisa, a nossa fundação, o Ministério Público, tudo. Aqui é aberto para que qualquer fiscal, qualquer pessoa venha e veja tudo. A igreja não compra absolutamente nada que não seja com nota fiscal, com recibo. Porque nós fazemos para a glória de Jesus. Porque nós fazemos para não deixar nada errado, nenhuma ponta, para não termos que barganhar com ninguém. O que é errado, o que é certo é certo. Mas o poder estabelecido se constituiu num obstáculo para aquele objetivo dos magos, adorar o recém-nascido. Há hoje muitos poderosos que são capazes até de admitir: botem os astros, botem os deuses, botem os demônios, as entidades, os gurus, e um pedaço desse tal de Jesus aí. Mas na verdade, eles não se dobram ao Senhor. Um obstáculo, as estrelas. Segundo obstáculo, o rei. Terceiro obstáculo, os religiosos. Verso 4. Herodes convoca todos os principais sacerdotes e escribas do povo e indagava deles onde é que o Messias deveria nascer. Me diga aí. Os religiosos não se tornaram um obstáculo direto aos magos. Porém, eles representavam uma casta comprometida com o poder público, sem moral para confrontar, para dizer não, ou para dizer: ele nascerá assim, e você, Herodes, terá que se render a ele. Ao contrário de Pedro e João, quando instados a não pregarem, não falarem mais sobre Jesus, eles disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Não vamos nos calar. Como os amigos de Daniel, quando a estátua foi colocada e todos tinham que se dobrar, se prostrar ao toque daqueles clarins, daquelas trombetas, daquele sinal, os 3 amigos ficaram de pé. Nós não nos dobraremos. Qual é o fim? Fornalha, aquecida. Mas o Senhor estava com eles lá. O fogo não os queimou, né? Lembra da história de Daniel? Porque ousaram adorar, reconhecer o poder do Deus único, digno de ser adorado. Herodes convoca o Sinédrio, a suprema corte dos judeus, eles esclarecem a profecia, mas eles não vão além disso. Está lá escrito em Miqueias 5:2. Lembra de João Batista? João Batista tinha um relacionamento com Herodes. Herodes gostava de João Batista. Só que num determinado momento, quando Herodes faz algo errado, João Batista põe o dedo no nariz dele e diz: está errado. E o que é que custou depois? O pescoço de João. Mas ele honrou o Senhor, fez o que era certo. São assim os perseguidores modernos dos cristãos. Eles querem um feriado para Pedro, outro para João, outro para Maria, outro para José. Quando chega o Natal,
nossos governantes fazem uma festa para um homem barrigudo, barbudo, de cabelos brancos, ao qual chamam de Papai Noel. E nós embarcamos na festa, né? Que legal. É muito bom. Quem quer adorar só a Jesus é perseguido, discriminado, chamado de fanático. E assim Herodes foi decaindo, acabou de um jeito trágico, de um fim trágico. Aliás, ele também, juntamente com os religiosos, né? Ele ali estava dizendo: olha, vão lá, avisam-me, quando vocês o acharem, vem para cá e me diz, porque eu também quero adorá-lo. A gente precisa ter discernimento de espírito para saber exatamente o que é o que. Os obstáculos, a estrela, o rei, os religiosos e, por fim, para a gente terminar, a família. A cena do presépio, gente, mostra pastores ali, e não é assim, ali é uma mistureba muito grande, tá bom? Não vai sair por aí chutando o presépio, viu, irmão? Isso não leva a nada, certo? Aproveita para falar de Jesus, não para chutar presépio de ninguém, dizer: o pastor falou que o presépio não é isso, nem é aquilo. Não, calma. Mas o presépio não faz jus à cena, pois o casal já havia inclusive saído da estrebaria, e foi ali que ele foi encontrado pelos pastores e não na casa. Ele estava numa casa, oikia, é uma casa. Agora a família está numa casa. Presta atenção, que lindo isso. Os magos foram na casa. Quem que estava lá? A Virgem Maria, o Santo José, a Santa Isabel, a Santa Ana, o Santo Zacarias. Todos estavam ali comemorando o fato de que estava ali com eles o Rei dos judeus, Jesus, a criança crescendo. Todos estes poderiam ser um obstáculo para os magos. Eles poderiam ter homenageado e adorado Maria, João, José, Ana, Zacarias, mas ele tinha uma única determinação: adorar o menino, Rei dos judeus. É lindo isso. Biblicamente, todas as vezes que a criança aparece com Maria, sua mãe, a criança vem em primeiro lugar, indicando a sua ordem de importância. O texto diz claramente: prostrando-se, o adoraram. E que triste ver uma religião evangélica, não evangélica, né? Levando as pessoas a adorar criaturas e não o Criador. Adorar quem está com Jesus ao invés de adorar a pessoa de Jesus. Quando tendemos a homenagear o ser humano e não o Senhor, Deus encarnado, nós estamos cavando para a morte e não para a vida. Eu acho lindo, os magos tinham uma revelação progressiva. Eles viram as sombras, as setas, e chegaram na realidade que era o menino. Eles deixaram seu país, subjugaram o conhecimento secular para conhecer a Cristo. Eles tinham gratidão na aproximação, porque trouxeram, além de presentes, a sua própria presença, para se entregarem a Jesus. Eles reconheceram Jesus como o único e verdadeiro Deus. E o texto diz também no verso 12, que eles tiveram uma conversão. Eles foram avisados e voltaram por um outro caminho, não mais o mesmo caminho. Os obstáculos fazem o homem parar em lugares errados, na hora e do jeito errado. Uns estão ainda no Oriente, contemplando os astros. Talvez seja o seu caso, ainda ligado no horóscopo, ainda ligado nas cartas de tarô, como eu vi hoje. Uma das pessoas chegadas ao novo presidente da Argentina é especialista em cartas de tarô. Será que é isso que vai tirar a Argentina do buraco? Claro que não. É capaz de enfiar mais e mais e mais no buraco. Quando os governantes trazem essas coisas para tentarem achar algum apoio espiritual, eles estão cavando a própria sepultura.
Uns ainda estão aí fora, no Oriente, olhando os astros. Outros ainda estão na casa do rei humano, adorando o ter e o poder. Eu sou empregado, eu dependo do governo, eu dependo desse, eu dependo daquele, portanto eu me calo. Uns ainda estão no sinédrio religioso, onde não há confronto e não há esperança de real libertação. Mas outros também estão na casa, na casa, perto do menino, perto do Salvador, perto do Emanuel, mas dividindo a sua adoração com seres meramente humanos. Gente, ignorar o Filho, Jesus, é trocar a vida pela condenação eterna. Adorar outro que não o Filho é perder o rumo da vida eterna. E eu quero que vocês saibam, um dia, o Cordeiro será adorado compulsoriamente por todos. Porque um dia, até aqueles que o traspassaram, terão que adorá-lo compulsoriamente, reconhecer que Ele é Senhor. Há um detalhe muito lindo nesse texto que eu quero, pode entrar o pessoal do louvor, que eu quero enfatizar, que é onde os magos foram. Eles não foram num culto, eles não foram no templo, eles não foram na liturgia, eles não foram no sinédrio, eles não foram para eles foram na casa. É lindo ver como as coisas na Bíblia inteira acontecem na casa. É a casa, lugar de reunião, lugar de adoração, mas é a casa que tem Jesus como centro. É por isso que o Coliseu não parou a igreja, é por isso que as perseguições não pararam a igreja, é por isso que a igreja da China cresce, porque ela está focada na casa, na casa, na casa. Abre a sua casa. Nossa casa, nossa igreja. Nossa igreja, nossa casa. Os magos acharam Jesus, ele estava na casa. Abre a sua casa. Faz da tua casa um trono de adoração ao Senhor. Faz da tua casa um templo, um lugar de adoração. Faz da tua casa um lugar onde Jesus possa ser adorado, reverenciado. Abre a tua casa e faz da tua casa um abrigo para as pessoas que ainda estão nas trevas, precisando de um brilho especial da estrela da manhã, a salvação em Cristo Jesus. Como esses magos, imagina como eles voltaram lá para o Oriente, para levar aquilo que receberam, Jesus como Senhor e como Salvador. Queria dar a oportunidade para qualquer pessoa aqui nesse auditório, ou talvez lá na internet, de tomar uma decisão. Puxa vida, você adorou tanta coisa até aqui, e até respeitou Jesus, misturou Jesus no meio disso, mas talvez hoje à noite você tenha entendido que Ele merece sua adoração exclusiva, especial. Conquanto respeitamos, aliás, todos os grandes santos das diversas épocas, Santo Agostinho, São Filipe, São João, São Pedro, Santa Maria, Santa Quitéria, Santa Catarina, que história linda, né? São histórias de homens e mulheres de Deus que deram suas vidas pelo Evangelho de Jesus, mas eles eram setas indicando o caminho. Você não pode parar na seta, você tem que prosseguir e parar onde os magos pararam, diante do Senhor Jesus. Então, que o seu coração, meu irmão, nesse 2024 em diante, ou nesses dias que restam, seja devotado como aqueles magos ao Senhor, e traga para Ele, dê a Ele aquilo que é o seu melhor. Eles trouxeram ouro, incenso e mirra, mas antes de tudo, a presença deles. Eles não mandaram pix, não mandaram um recado, não mandaram uma entrega, não chamaram um Uber para entregar, eles entregaram suas próprias vidas e adoraram o Senhor.
Então, se tem alguém aqui nesse auditório que hoje à noite gostaria de dizer: eu quero Jesus como meu Senhor, meu Salvador, quero reconhecê-lo como o único Deus capaz de me dar vida eterna, esperança, perdão de pecados. Tem alguém aí? Se tem alguém, levanta sua mão, eu quero orar com você e por você. Deus te abençoe, querido. Aleluia. Deus te abençoe. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Vem, vem. Deus abençoe, Deus abençoe. Tem mais alguém? Pode vir, vem aqui à frente. Domingo passado foi muito lindo, né? Uma senhora que fundou uma ordem de Maria, entregou sua vida a Jesus. Isso, glória a Deus. Deus te abençoe, amém. Vem. Não porque ela vai dizer: desprezou Maria. Não, desprezou não. Ela colocou Maria no devido lugar e fez o que Maria gostaria que ela fizesse: adorasse e entregasse a sua vida a Jesus. Vem, meu irmão, vem. Talvez um dia você também entregou a sua vida aos astros, aos demônios, aos ídolos. Deixou que alguém lesse a sua mão, invocasse espíritos sobre a sua vida. Mas você pode rejeitar isso em nome de Jesus. Se há uma maldição, ela quebra no momento em que você, como essas pessoas, diz: eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador. Tudo se desmancha e Ele faz tudo novo. Nova criatura, nova criação, libertação, quebra de qualquer maldição hereditária ou não. Se tiver mais alguém aí, vem. Você está na internet? Faça a sua decisão aí mesmo, aí mesmo. Não sei quem está ali vendo aí, mas Deus está. Então abra a sua boca e diga: eu quero Jesus como meu Senhor. Pode vir. Quando eu ando por aí, né, às vezes eu paro num lugar, quando eu não sei o nome da pessoa, eu digo: oi, seu Zé. Senhor Zé. A gente quase tem como um pronome de tratamento muito simples, mas no contexto bíblico, quando você diz Jesus é Senhor, você está dizendo: não é César, não é o imperador, não é Herodes, o dono da minha vida, é Jesus, é meu Senhor. Você aceita Jesus como teu Salvador, mas também como teu Senhor. E você que é crente em Cristo Jesus, tira os ídolos da sua mente, da sua vida, da sua agenda e do seu coração hoje à noite. Aproveita aí. O que é que Deus lhe falou? Para que você volte a valorizar aquele que é o único digno de adoração, a nossa estrela da manhã, Jesus. Amém, irmãos? Vamos lá? Obrigado, Senhor, por essa noite preciosa, pela Tua palavra. E o Senhor não pode mentir. O Senhor é verdade. Te agradecemos, Senhor, pela vida de cada pessoa que veio aqui à frente, pelos desdobramentos dessa palavra na vida dos Teus servos, das Tuas servas. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor quebrou toda a maldição que pairava sobre a nossa cabeça, porque agora nós temos o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Emanuel, Deus conosco, aquele que tem todo o poder, a nossa brilhante, eterna estrela da manhã. É em nome de Jesus que oramos com muita gratidão. Amém. Deus abençoe.